Olá, seja bem-vinda. Eu sou a doutora Cláudia Benevides, sou médica, nutróloga, e hoje a gente vai falar de estresse. E vamos quebrar alguns mitos do estresse. Toda vez que a gente fala de estresse, vem um peso, né, junto com essa palavra, e a gente sempre pensa que o estresse é negativo. E eu vou te dizer que não. A gente precisa muito do estresse para desenvolver e para criar situações melhores na nossa vida. O cortisol, ele é um hormônio produzido pelo corpo nas situações de estresse. O que é estresse para o corpo hoje? É qualquer situação em que você vai precisar direcionar energia. Seja para uma situação de fuga, de luta, você pegou uma cortada no trânsito e precisa se defender, precisa frear o carro, você levou um susto. E aí ele precisa liberar a energia e direcionar essa energia para os músculos para que você tenha essa situação de fuga ou de luta. Mas também é estresse para o corpo quando você fica muito tempo sem comer, sem se alimentar. Quando o açúcar baixa no teu sangue, isso é uma situação de estresse para o teu corpo e o cortisol ele é liberado. Então a função do cortisol, além de liberar o fluxo de sangue para os teus músculos para que você tenha força para poder correr, ele também quebra os depósitos de energia, tanto o depósito muscular quanto o depósito de gordura e até mesmo o depósito de glicogênio, que é um tipo de carboidrato de depósito do corpo, para te dar energia para aquela situação de emergência, como uma situação de jejum. A outra ação do cortisol também, ele entra no ciclo de vigília de sono e de você se manter acordado. Então, durante a noite, o cortisol cai para que você não fique quebrando energia e não fique com muito açúcar no teu sangue e fique energizado para que você consiga dormir. E ao longo ali do início do dia, esse cortisol aumenta os seus níveis para que quebre energia e te dê energia para você levantar, acordar, ter energia durante o dia ali, logo no início da manhã. E ao longo do dia à noite, esse cortisol baixa de novo. Então, ele é um hormônio de proteção, ele é um hormônio anti-inflamatório, ele é um hormônio que a gente chama de estresse, mas o estresse, ele não é totalmente negativo. Imagina se você não tivesse essas reações desse hormônio de estresse. Quando você precisasse de energia, você ficasse muito tempo sem comer, o que ia acontecer? Você ia ter uma convulsão por falta de glicose no teu sangue, porque não ia agir o cortisol e não ia liberar a energia no teu sangue do depósito. Numa situação de uma fuga, alguém vai te assaltar, alguém te deu uma fechada no trânsito, se você não tivesse a ação do cortisol, você não ia ter essa reação rápida de proteger teu corpo, frear o carro, tirar o carro do meio do caminho, porque o cortisol não ia agir. Então é importante a gente ter a reação ao estresse. O que é negativo para a gente é essa ação do estresse se perpetuar. Como o cortisol ela tem uma ação anti-inflamatória, tem essa ação de colocar mais açúcar no teu sangue, se o tempo inteiro, nas situações de estresse do dia a dia, você ficar liberando cortisol, cortisol, cortisol o tempo inteiro, o teu açúcar vai ficar alto no sangue e isso aumenta o risco de você virar diabético, por exemplo. Esse excesso de açúcar, parte dele vai para depósito de gordura, então tem um risco maior de você ganhar peso. Esse excesso de cortisol inibe o teu sistema imunológico, porque ele é anti-inflamatório, mas se ele eliminar a ação da inflamação, a inflamação é o que protege teu corpo. E se você fica dando um estímulo anti-inflamatório o tempo inteiro, a tua imunidade fica lá embaixo, você não consegue se proteger de uma gripe, de uma infecção, de uma pneumonia, de repente uma infecção até mais grave. Então, estresse, um pouco de estresse é positivo. Liberar o cortisol, ele é um hormônio de proteção. O problema é quando você não consegue bloquear o efeito do cortisol, é a tua reação ao estresse. Estresse sempre a gente vai ter. No dia a dia a gente tem situações diversas de estresse. Mas o importante é como você consegue gerenciar esse estresse
e você consegue reduzir esse cortisol e voltar para os níveis normais desse hormônio no sangue, que é um pouco mais baixo, e só aumentar nas situações de necessidade. Então, um pouco de estresse é positivo, é necessário, é o que te salva. Mas muito estresse o tempo inteiro, como qualquer coisa na vida, o que é demais faz mal.